A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Hoje, segunda-feira, dia 28 de abril de 2025, faremos a nossa leitura diária na lição de número 5, A Verdade que Liberta, que se encontra na nossa revista da Escola Bíblica Dominical de Adultos. Nossa leitura, irmãos, encontra-se em dois textos, dois versículos como referência. O primeiro está em Mateus, capítulo 20, versículo 18, e João, capítulo 8, versículo 20. O título dessa leitura mantém a consciência de Jesus a respeito de sua hora. Mateus capítulo 20 e versículo 18 vai dizer o seguinte: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e dos escribas, e condená-lo-ão à morte. João capítulo 8, versículo 20 diz assim: essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. A vida de Jesus, ela foi marcada ali por uma consciência profunda de sua missão. Ele sabia muito bem o que ele veio fazer, o que ele estava fazendo, e ele tinha esse entendimento do plano de Deus, E ele sabia o tempo dessas coisas iriam acontecer. Quando a gente lê ali em Mateus, no capítulo 20, no versículo 18, a gente vê ele revelando aos discípulos de maneira muito clara e direta sobre isso, O que estava para acontecer. Viria traição, julgamento e a própria morte, Então ele não caminhava às cegas por Jerusalém. Ele caminhava com um propósito, Sabendo que a sua entrega era necessária para que o plano da salvação que Deus tinha para os homens fosse cumprido. Então Jesus sabia qual era o seu plano. Ao passo que quando a gente vê, no mesmo tempo ali a referência do texto, agora em João capítulo 8, versículo 20, ele vai nos mostrar que apesar das hostilidades dos líderes religiosos ali que existiam, ninguém podia tocar nele antes dessa determinada hora. E que determinada hora era essa? Era a hora que ele seria entregue aos homens, ali aos romanos, quando ele seria preso. Então, tudo isso, irmão, tinha o tempo de Deus para acontecer. E isso revela uma verdade muito poderosa para nós, que Jesus já estava totalmente submisso à vontade de Deus. Ele confiava plenamente no tempo divino, Sua vida não era regida pelo medo dos homens ou pela obediência, das pessoas. A obediência que Deus tinha era o plano celestial, o plano de salvação. Então ele sabia. Então esses dois versículos, irmãos, juntos, vai nos mostrar que Jesus tinha uma consciência de que viver era mais do que simplesmente existir. Ele não estava ali simplesmente só por estar, É cumprir aquele propósito ao qual fomos enviados. Nós devemos também não só simplesmente existir, nós devemos viver, irmãos, e descobrir qual é o propósito de Deus para com a nossa vida. E deixar que no tempo de Deus isso seja revelado a nós, no tempo que Deus determinou. Ele vai nos ensinar que há um tempo para Deus. E para todas essas coisas, irmão, mesmo que diante de sofrimento, a fidelidade à missão que Deus nos deu, que Deus nos entregou, nós devemos cumprir. A aplicação disso tudo, irmãos, desses dois versículos, o que a gente aprende é que assim como Jesus foi chamado a viver com consciência essa sua missão, e confiando no tempo que Deus ia trabalhar, nós também devemos fazer. Muitas das vezes o medo de sofrer, de ser perseguido, de sofrer rejeição, isso nos paralisa. E isso, quando nos paralisa, faz com que a gente pare de viver o propósito de Deus. E nós devemos sempre lembrar que não é por nós que estamos fazendo, mas sim por Cristo, na cruz do Calvário. Quando enfrentamos dificuldade, precisamos lembrar de algumas coisas, Nada acontece fora do controle do nosso Pai. Uma vez que a gente derrama a nossa vontade, o nosso querer na vontade de Deus, então Deus controla nossos passos. Podemos andar com coragem, sabendo que ainda não chegou a nossa hora, irmão, uma hora vai chegar. Deus vai continuar nos sustentando no nosso trabalho. E outro ponto é que é importante a gente refletir se estamos conscientes da nossa missão com Deus. Que Deus nos confiou, que Deus nos entregou, ou estamos apenas vivendo de forma automática, estamos apenas vivendo esperando que a qualquer momento Deus vai falar. Não, devemos buscar, devemos saber qual é o plano de Deus, qual é o propósito de Deus para com nossas vidas.
Viver com Jesus, irmão, é viver com propósito, coragem, confiança total no cuidado soberano de Deus sobre nossas vidas. Amém? Esse foi o versículo de hoje. Não esqueça de curtir aqui a nossa página e que Deus abençoe em nome de Jesus.